retomada. Nós estávamos no final do último depoimento, do seu primeiro depoimento. Você começava a nos contar como é que apareceu para você e para um grupo restrito de pessoas a ideia de criar uma instituição acadêmica que acabou sendo o IUPERJ, né? O Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro. Talvez fosse uma boa maneira da gente começar hoje o depoimento recuperando essa. Tá. Na realidade, a ideia de criação do IUPERJ foi do professor Cândido Mendes. Né? O IUPERJ era uma sigla fantasia de um gabinete de pesquisas que existia dentro da universidade, então chamado Conjunto Universitário Cândido Mendes, desde quando foi criado, só que não era ativada. Depois que o pai do professor Cândido Mendes faleceu e ele assumiu a direção do Conjunto Universitário, ele resolveu ativar o que então ele chamou de Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro. Né? É o nome grife, fantasia. Mas na ideia dele, o que ele, na verdade, ele tinha em mente era reconstituir algo parecido com o ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ou seja, uma instituição acadêmica, mas profundamente engajada, fundamentalmente engajada na política cotidiana, vamos dizer assim. Essa era a ideia do professor Cândido Mendes, lembrando-se que ele foi participante da primeira fase do ISEB. E ficaram muito, como vários dos que participaram daquela experiência, muito traumatizados com o fechamento do Instituto, 64 e tudo mais. A ideia dele era recriar uma instituição assim. Né? E esse era um compromisso dele, ou era um sonho dele, da qual muitas pessoas que posteriormente constituíram a primeira geração do IUPERJ não participavam, né? Porque vieram de outras experiências. Né? Mas também não houve nenhuma discussão, né? Com os participantes iniciais do IUPERJ. Já estava lá César Guimarães, que havia sido meu assistente no ISEB, em pesquisa sobre filosofia. Já estavam lá a Margarida de Sá, que havia sido estudante do professor Cândido Mendes na PUC, na área de Sociologia, Maria Regina Soares de Lima. Essas pessoas constituíam o IUPERJ, que não tinha projeto de pesquisa, não tinha ainda um programa estabelecido. Que era uma, na universidade, Cândido Mendes, hein? Na Praça 15? Na Praça 15, numa salinha muito pequena lá, né? E a expectativa de que alguma coisa acontecesse para dar uma certa orientação de programação, porque não havia, né? Não havia convênios, não havia nada. Havia um convênio de pesquisa sobre o mercado de trabalho de engenheiros e de químicos, que foi constituído por um convênio conseguido pelo professor Cândido Mendes do Ministério da Educação. Mas era algo que não serviria de base para uma perspectiva de mais longo prazo. O que aconteceu foi que a Fundação Ford, que já havia sido responsável pela institucionalização do programa de economia da Universidade de Brasília, com um modelo bem americano, ou seja, sistema de créditos, papers por cada curso, com aquela disciplina de trabalho típica, né, da Universidade Americana. A Fundação Ford já havia feito isso na área de economia em Brasília, lá colocando Edmar Baixa e vários outros que haviam retornado dos Estados Unidos recentemente. Depois dessa experiência bem-sucedida, a Fundação Ford
na sua política de convênios, decidiu estimular, né, a criação de programas de pós-graduação especificamente na área de ciência política, que não existiam, ou melhor dizendo, existiam na Universidade de São Paulo, no modelo tradicional de São Paulo, da USP, que é um modelo mais europeu, que é um ensino tutorial, né, sem esse esquema de créditos, cursos obrigatórios, nada disso. Não sei desde quando existia o programa de pós-graduado da USP, mas não tinha nada a ver com o modelo mais americano. E a primeira universidade que firmou um convênio com a Fundação Ford com esse objetivo foi a Universidade de Minas Gerais, foi a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. E vários professores da universidade, alguns deles haviam feito, inclusive, um programa de pós-graduação ao nível de mestrado no Chile, né, como Fábio Vanderlei Reis, Antônio Otávio Sintra, foram para os Estados Unidos fazer doutoramento em política. Em algum momento no início do ano de 1967, a Fundação Ford firmou um convênio com a Sociedade Brasileira de Instrução, que é a entidade juridicamente real, a persona jurídica que está por trás da Universidade Cândido Mendes, chama-se Sociedade Brasileira de Instrução, com o objetivo justamente de formação de professores e pesquisadores para estabelecer no UPERJ, né, um programa de pós-graduação, inicialmente no nível de mestrado apenas. E foi dentro deste convênio, que foi sendo renovado durante muitos anos, né, contemplava a formação de bibliotecas, contemplava financiamento de pesquisas, contemplava bolsas de estudo para estudantes. Ao longo do tempo, esses convênios foram sendo renovados e os seus termos foram sendo alterados em função das necessidades da própria evolução, né, da instituição. Muitas vezes renovado? Muitas vezes foi. Uns 10 anos, mais ou menos. Uns 10 anos. Então, foi nesse contexto que eu fui para os Estados Unidos, né? O César Guimarães foi para os Estados Unidos com bolsas da Fundação Ford, né? Maria Regina Soares de Lima, com bolsa da Fundação Ford. E acontece que outros intelectuais, professores, alguns vindo de Minas, como, por exemplo, Simão Schwarzman, Bolívar Lamounier, estavam indo para os Estados Unidos, mas por outras vias, com bolsa da Fundação Ford, mas não dentro do convênio com a SBI, né? E nos encontramos todos lá, né? O retorno foi esse primeiro grupo, ao retornar, quem primeiro retornou foi Bolívar Lamounier, no primeiro semestre de 69. Nós nos encontramos nos Estados Unidos, o professor Cândido Mendes foi aos Estados Unidos, nos encontramos, Bolívar, eu e o professor Cândido Mendes, e ele foi convidado para participar, porque ele não era ligado ao UFMG, né? Como também Simão Schwarzman não era. Quem havia sido ligado havia sido Fábio Vanderlei, Antônio Otávio, que voltaram para o UFMG para estabelecer o programa de mestrado lá, né? Simão Schwarzman e Bolívar Lamounier foram por contatos próprios. O Bolívar voltou e deu início, no segundo semestre de 67, ao programa de mestrado, contando com a participação do Hélio Jaguaribe, do próprio professor Cândido Mendes, dele. Havia voltado também, estava voltando também a Mauri de Souza, que havia ido também por conta própria, uma bolsa conseguida pessoalmente, ao Mauri.
havia sido feito um convênio com a Universidade de Michigan de troca de professores, na verdade, só eles que mandaram para cá, né? Desenvolvendo uma pesquisa. Né? O Peter MacDonald também dava aula, ele falava português, ele trabalhou muito tempo em Portugal, falava português com sotaque de Portugal, porque ele é casado, inclusive, com uma portuguesa, né? E ele dava aula também no programa. Você disse que o Cândido estava especialmente interessado em criar uma área de estudo em política. Havia essa distinção? Não se pensava em sociologia? Não, ciência era ciência política. Era Ciência política. O programa de sociologia foi criado posteriormente. Né? Então, então, para estabelecer esse programa de pós-graduação, o número de pessoas que inicialmente foram era pequeno. Né? Eu, César Guimarães, depois a Regina, que foi até depois. Né? Então, o que nós fizemos foi, convidamos o Bolívar para participar, convidamos o Simão Schwarzman, e aí, por razões... Bom, também, nesse período inicial, o Edmundo Campos, que havia se formado em Ciências Sociais lá na FMG, veio para o Rio de Janeiro e começou a participar do programa do IUPERJ, né, como professor, pesquisador. Depois também foi para os Estados Unidos. Foi uma segunda turma. Aí, eu não sei os anos exatamente, mas teve uma primeira turma, digamos assim, do IUPERJ, que fez esse mestrado com o Hélio Jaguaribe, etc., que aí foram dentro do programa já do IUPERJ para os Estados Unidos. Foi Renato Bosch, né, Olavo Brasil de Lima Júnior, o próprio Edmundo Campos, Carlos Rasenbaum, que havia vindo da Argentina por conta dos problemas políticos na Argentina e havia sido absorvido. Então, ao longo do tempo, muitas pessoas foram. Né? Mas o primeiro grupo, realmente, foi o Simão Schwarzman, Bolívar, eu, o César, quando voltou, o Renato, Olavo, Maria Regina, quando voltaram. Esse que foi o grupo... A Mauri também. Esse foi o grupo, né, que deu início com intervalos de tempo que é difícil para mim precisar agora. Né? Mas o formato que o IUPERJ adquiriu, que aí foi a partir de 1970 que ele adquiriu o formato, porque já tínhamos digamos, um número de pessoas suficiente para estabelecermos uma grade, né, cursos obrigatórios, crédito, número de créditos, professores suficientes para oferecer não só cursos obrigatórios, mas cursos opcionais. Então, aí foi isso, em 1970, e sobretudo a partir de 71, né, que ficou estabelecido o modelo, o modelão, né, um crédito, tudo que fica até hoje. Né? Mas não houve entre nós, desses primeiros segundo grupo, nenhuma conversa sobre modelo. Simplesmente nós havíamos estudado de uma certa maneira e havíamos considerado muito boa a experiência. Por conta disso, certamente, não aprovávamos um modelo europeu de tutorial, sem obrigatoriedade, que não havia, né, uma concepção de formação, né, mais disciplinada, né, mais exigente, acompanhada. Nós tínhamos gostado da experiência. Então, foi muito naturalmente, não houve nenhuma convenção, digamos assim, nenhuma constituinte, né? Não houve nenhuma constituinte, vamos fazer um modelo. Não, foi muito naturalmente. Tentamos, olha, precisamos ter um curso obrigatório de teoria política, temos que ter política brasileira, instituições, como é, a área de relações internacionais, temos que ter área de relações internacionais, tem que ter estatística, o pessoal tem que aprender. Então, a coisa se montou, né? Não sei como falar. Mas havia uma certa homogeneidade, até porque era um grupo que tinha sido formado de uma certa maneira. Mais ou menos na mesma época. Né? E, portanto, nos próprios Estados Unidos, o modelo era igual. Né?
porque nós viemos de universidades diferentes, né? O Simon veio de Berkeley, né? O Bolívar da UCLA, né? Los Angeles, ele é da Califórnia, mas do campus de Los Angeles, o César veio de Chicago, eu de Stanford. Então, muitas experiências diferentes. No fundo, havia um padrão, como o padrão era o mesmo. E foi esse padrão que nós montamos, e aí começou. Então, mas havia, por exemplo, alguma coisa que vocês não queriam fazer? Sim, nós não queríamos o modelo tutorial. Achávamos que não dava uma formação sistemática de um profissional. Né? Então, a ideia de uma pós-graduação, que depois se condensa, né, na concepção do doutorado, é a formação de professores e pesquisadores capazes de produzir conhecimento autonomamente, capazes de produzir conhecimento. Essa é a nossa concepção. Para produzir conhecimento, você tem que ter uma formação mais ou menos sólida e tem que ter capacidade de pesquisar. Né? E que isso, obviamente, não é obtido por via do formato da pós-graduação com a pós-graduação de estilo tutorial. A pessoa pode adquirir, mas não por conta do modelo. Ao passo que o nosso padrão obrigava, assim, não dependia do estudante. Ou não conclui. Então, o modelo obrigava. Né? Então, veja, eu estou falando do padrão, não estou falando, qualquer um pode fazer o modelo tutorial por si mesmo e desenvolvendo. Aliás, eu estudei e aprendi muita coisa nos Estados Unidos fora do padrão, né? Porque eu me interessava por estudar várias outras coisas que não estavam dentro do que eles estavam oferecendo. Né? Ninguém me proibia de estudar. Desde que eu fizesse aquilo que eles pediam, eles não me impediam de fazer, eu podia fazer o que bem quisesse. Né? Você se distingue a partir de um padrão já estabelecido. Eu achei curioso, eu fiz mestrado e doutorado no UPERJ, então tem uma experiência longa lá, e você no começo disse que o Cândido, quando imaginou um instituto que pudesse intervir de alguma maneira nas questões do Brasil. Né? Uhum. E a lembrança que a gente tem do UPERJ como uma instituição muito conceituada e muito séria, etc., é uma concepção um pouco dupla. Primeiro, formou cientistas sociais que depois compuseram os departamentos pelas universidades brasileiras. E segundo, um instituto que sempre se preocupou com uma análise política contemporânea. Então, de alguma maneira, a intenção do Cândido foi traduzida analiticamente, academicamente, por esse grupo. Você acha isso? Acho, mas não pelas vias, da maneira como ele havia pensado. Eu tive a experiência do ISEB, eu sei como era o ISEB. É claro que também o IUPERJ, todo mundo está bem naturalmente, não porque... Ao contrário, o ISEB, as pessoas... O que é o ISEB? O ISEB é resultado de uma reunião de pessoas que decidem fazer uma instituição daquele gênero, para intervir na realidade, discutir os estereótipos, o academicismo, né, que eles consideravam das ciências sociais. Né? Então, houve, digamos assim, uma constituinte, né, para a criação do ISEB com o objetivo de intervenção, né, intervenção política, etc. Inclusive, tinham relações muito próximas com o governo, na época, Juscelino Kubitschek, o ministro Clóvis Salgado. Não que atendessem aos pedidos, mas tinham relações. Mas não foi isso que aconteceu no IUPERJ. As pessoas naturalmente foram se envolvendo por decisões próprias, sem ninguém mandar, né? E até também por conta dos seus tópicos de pesquisa, né? Acabava tendo uma interferência na realidade, mas não isso, de novo, não foi uma decisão, tudo foi surgindo. O que havia era uma vontade de trabalhar direito. Pronto, deu daquilo. Vanderlei, do IUPERJ, estou pensando na sua trajetória, né? Muitas iniciativas aconteceram do ponto de vista institucional com uma duração perene. Né? Você é um dos fundadores da ANCOPS, por exemplo, Associação Nacional de
pós-graduação em Ciências Sociais. Você pode nos contar um pouco isso? Quer dizer, por que a ideia de uma associação? Como é que o UPERJ participou disso? Que ligação o UPERJ como um programa de pós-graduação tinha com outros programas afins? Um pouco esse lado. Eu vou dar a minha versão, não é? Quer dizer, as coisas que eu tive conhecimento. A ideia de criação de uma associação de ciência política já era algo antiga. E havia sido criada uma associação pelo professor Temístocles Brandão Cavalcante, que era da Fundação Getúlio Vargas. Faziam parte dessa associação Afonso Arinos, o próprio professor Cândido Mendes, Antônio Danado, Jaci Menezes, acho que Evaristo também fazia parte. Eu não estou seguro quanto ao professor Evaristo de Moraes. Mas ela existia no nome, mas não tinha vida ativa. Né? Então, a ideia de uma formação de uma associação, sobretudo dos programas novos, com essa concepção mais disciplinada, mais estacanovista, se diria, né? De trabalho mais duro, também vivia no ar. A professora Neuma Guiar, que já era do UPERJ, aí agora na área de Sociologia, a Sociologia já tinha sido criada, acho que em 72, se eu não me engano, que ela foi a área de Sociologia. Exatamente. Aí, de novo, eu estava nos Estados Unidos para apresentar lá a minha tese, defender, etc., e com a ideia de criar a área de Sociologia. Aí encontramos o professor Fernando de Cocheia, que era um colombiano que estava estudando em Berkeley. Contratamos o Fernando, a Neuma já estava circulando, Luiz Machado, Luiz Antônio Machado, que estava também nos Estados Unidos, né? Já havia feito mestrado no museu. Né? Então, já havia um grupinho que dava uma certa densidade demográfica para criar a área de Sociologia, já havia sido criada. Então, a Neuma tinha a ideia, tentou uma vez criar uma associação de ciências sociais. Ela tentou isso, não me recordo exatamente o ano, mas não obteve sucesso. A coisa não andou. Quando é que foi criado? Em 74, né, que foi criado o ANPOX, eu não me lembro. Em 74, né? O grande espírito de iniciativa da criação do ANPOX foi Olavo Brasil de Lima Júnior. Ele era diretor do UPERJ na época, se não me engano, e começou a articular, né, com outros programas, né, porque a ideia era, ao contrário da ideia da Neuma, que era a criação de uma associação e o pertencimento era individual, a filiação era individual, o Olavo teve a bela ideia de fazer uma associação de programas, que era mais fácil de coordenar, era mais fácil de você criar exigências, etc., do que o número de pessoas. Né? Então, ele articulou, conseguiu recursos da CAPES, né? A CAPES foi fundamental nisso, porque deu recurso para a criação. Havia um seminário que foi promovido pelo UPERJ, lá no UPERJ, já na Rua da Matriz, convocando representantes dos diversos programas, com o objetivo de criação de uma associação de programas, e já com verbas prometidas para a realização, no ano próximo, de um seminário nacional, aí já com apresentação de trabalhos, etc., já como era a ANPOX, como veio a ser a ANPOX. Então, a ideia fundamental foi, e a iniciativa, tudo, foi basicamente do Olavo Brasil de Lima Júnior. Né? Com uma... O UPERJ teve um protagonismo nisso. Não, foi... Todo mundo, o UPERJ sabia o que estava fazendo e concordava, mas que o azougue, digamos assim, né? Foi o Olavo. Com uma estratégia bastante mineira. É que algumas iniciativas anteriores, inclusive da Neuma, haviam esbarrado. Você não podia fazer uma coisa como essa sem a participação dos programas de São Paulo. Acontece que os programas de São Paulo, a academia em São Paulo, hoje já está, isso é menos intenso,
na verdade, hoje são muito cooperativos, mas à época era uma competição entre departamentos, na USP com Campinas, Socar. Não se conseguia fazer nada porque não se conseguia obter uma participação cooperativa dos grupos. O que o Olavo fez foi convidar e acertar a participação de todos os programas e deixou São Paulo para o fim. Convidar a USP no fim. E já, então estava todo mundo falando, vai sair. Né? Todos eram quem? Minas, Brasília, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, né? Bahia, né? Onde já havia programas de mestrado modernos, né? Que haviam sido criados por vários caminhos, né? Por vários convênios e tudo mais. Isso já estava acertado com todos os programas. Né? Até um fato consumado. Hein? Era um fato consumado. Né? Então... Vem com os vagões ou não? Então, foi convidado. Fizeram lá, não sei como acertaram isso, mas os participantes por São Paulo foram o Fernando Henrique e o Francisco Verfort. Então foi feito um encontro com o objetivo de criação da Ampox, com a eleição de uma diretoria, um presidente, um secretário temporário, com mandato para preparar o primeiro encontro nacional dos programas. Né? A chapa, né, foi combinada na minha sala, né, eu, Fernando Henrique e o Verfort. Né? O Verfort ficaria com a presidência, né, e o Olavo com a Secretaria-Geral, onde estava, de fato, o poder. Né? Então, quando nós fomos para a sala de aulas, onde seria feita a indicação de nome, essa coisa toda, o Fernando Henrique, como decano, o grande nome, indicou o Francisco Verfort para a presidência e o Olavo Brasil para a Secretaria-Geral. E eu estava em pé na porta, pressionando aquele negócio. E aí vi a Aspásia calada. Disse, meu Deus. Aí eu quero indicar como suplente da Secretaria Executiva, o professor Aspásia Camargo. Todo mundo eleito por unanimidade. Por aclamação. Foi ótimo aquele negócio. Foi ótimo. Então, assim foi criada a Ampox. Deve-se à engenhosidade e sabedoria mineira do professor Olavo Brasil. E aí teve que... E aí, ainda mais com a presidência, e pronto, estava satisfeitíssimo. Né? Então, no primeiro seminário, congresso, né, nacional, eles foram reeleitos, claro, para o mandato normal, 2 anos, etc. E aí, pronto. Né? Pode ser isso, gente. Mas na época, qual era exatamente o objetivo? Assim? Tinha que fazer a associação? Olha, a ideia era difundir um certo padrão de trabalho científico. Né? Havia, desde logo, uma comissão científica para reconhecer grupos de trabalho, se reconhecia ou não, né? Para a criação dos grupos que vocês conhecem. E cada grupo tinha que ter um responsável, um coordenador responsável, que era responsável pela qualidade dos papers que eram apresentados. Então, a ideia era fazer alguma coisa... Um formato básico, essencial que é hoje. Basicamente é a mesma coisa hoje. Fizemos alguns anos depois, eu era presidente da Ampox, fizemos um congresso extraordinário só para dar a estrutura, a institucionalização, né? E redigir o estatuto. Né? Havia um estatuto provisório, o estatuto definitivo foi feito na minha gestão e aí institucionalizou tudo isso. Né? Foi um congresso extraordinário só para isso. O Vilmar Farias ajudou muitíssimo nesse seminário. Né? E a ideia era essa, a ideia era justamente a participação de muita gente que havia estudado no exterior, não era só nos Estados Unidos, também na França,
na Inglaterra, mas com uma certa concepção de trabalho mais disciplinada, um pouco mais organizada. Né? Então, a ideia era essa, era de estabelecer um novo padrão de trabalho, né, de área de ciências sociais. Você diz que os anos 70 são exatamente os anos de institucionalização da pós-graduação no Brasil, a despeito de algum... À exceção de antropologia. A antropologia teve uma dinâmica própria, né? Também na mesma direção, mas própria. Né? E também contemporânea. Se cria o pós-graduação no museu, se cria em Brasília, com a ida para lá do Roberto Cardoso de Oliveira, que foi importantíssimo na área de antropologia, né? Na institucionalização da antropologia. Mas também um grupo que se incorporou na Ampox. Também, sim, também. Então, a Ampox acaba sendo um coroamento desse esforço. Porque a Ampox só para lembrar qual foi realmente o achado, foi a filiação por programa, quando as outras associações são por filiação individual. Exatamente. E ela acaba sendo, num certo sentido, uma chancela para os programas, até hoje. Até hoje. Ser um programa de pós-graduação. Tem que ser reconhecido. Tem que ser reconhecido lá para entrar. Vanderlei, a gente podia talvez orientar um pouco a nossa conversa agora para as suas escolhas intelectuais. Né? Quais foram elas? A gente poderia falar que, na verdade, então, esses anos 70 são um divisor de águas. Se você pensar, então, em termos da produção acadêmica, como é que você vê isso, de repente, a partir da tua própria produção? Como é que, se você olhar para trás e ver o que você produzia antes dos anos 70, antes desse processo de criação do IUPERJ, criação da pós-graduação, como é que você vê essa evolução do pensamento nas ciências sociais? Olha, vamos de novo, nunca planejei muitas coisas. Né? Antes do IUPERJ, antes da minha ida para o IUPERJ, para o qual fui antes de ir para os Estados Unidos, eu era professor de filosofia. Né? Eu me formei, a minha graduação foi em filosofia. Mas desde a universidade, como estudante de filosofia, eu já tinha interesse, fazia parte, digamos, do público educado. Eu lia jornal, era antenado, discutia política. Fiz política na faculdade, era obrigado, simplesmente as coisas acontecendo. Eu, né, participei da vida da política, presidente de diretório. Eu era envolvido, atento. E não só isso, como eu comentava, existia um jornal chamado Metropolitano, que era produzido pela União de Estudantes do então Distrito Federal, do Rio de Janeiro, que circulava aos domingos com o Diário de Notícias. Era um jornal de umas 8 páginas, um jornal bastante encorpado, que teve como diretores Arthur da Távola, Cacá Diegues, né? César Guimarães, que foi diretor de secretário de redação, foi quando eu o conheci. Porque eu e Carlos Estevão, que era meu colega de curso em filosofia, desculpe, mas também atento e envolvido com a política nacional, nós de vez em quando escrevíamos um artigo para o Metropolitano. Não sei como chegamos a entrar em contato, não sei como isso começou, mas começou. Nós estávamos ainda na universidade. Nós não escrevíamos juntos, cada vez eu escrevia um, ele escrevia outro, mas assinávamos com o mesmo nome, Carlos Guilherme. Então, e uma vez resolvemos, aí junto já com Alberto de Souza, que era o outro da trinca, eu, Carlos e Alberto, andava também de filosofia, ficamos muito amigos durante o período da faculdade. Houve uma greve no Porto de Santos, né? E nós resolvemos ir lá fazer uma reportagem para o Metropolitano. Né? Carro, Alberto tinha uma namorada que tinha um carro, um dos primeiros carros de janeiro, DKV Vemag, era um negócio fantástico, nós fomos lá, até lá, e nós queríamos, por toda a força, achar que havia um movimento revolucionário em marcha.
não havia nada. Não? Voltamos, e eu me lembro que eu dei o título, eu me lembro até hoje, A Revolução do Sal, em Cabo Frio. Fomos a Cabo Frio, foi para Santos, uma confusão, não tinha nada. Né? Tiramos fotos, entende? Na volta, inclusive, tivemos um acidente na Rio São Paulo, foi um inferno, batemos com o carro, enfim. Mas nós já participávamos, né? O que vem ao caso, eu já participava, né? Por essa via. Depois, no ISEB, obviamente, eu estava antenado para mim, mas eu era professor de filosofia. Já bastante, eu creio que já falei sobre isso nessa entrevista, né? Que não estava satisfeito com o meu desempenho, com a possibilidade de desempenho nessa área de filosofia. Particularmente história da filosofia antiga, que era o que eu gostava. E aí veio 64. Né? Bom, nesse período, eu escrevi que ainda era o golpe no Brasil. Né? Por que eu fiz isso? Porque eu estava participando dos debates políticos, havia no ISEB debates políticos. Eu, embora já tivesse formado, eu vivia na Faculdade de Filosofia ainda, porque participava de grupos políticos que se formaram lá. O primeiro Movimento Revolucionário de Tiradentes foi fundado lá na faculdade, eu participava dele. Né? Então eu vivia com isso e vivia esse problema de golpe do Jango, golpe não Jango. E eu olhei aquele negócio e eu discordo desses negócios, eu escrevia aquele negócio assim, em 2 dias. Né? Na oportunidade que a civilização lançou o Caderno do Povo Brasileiro. Então eu já estava envolvido. Você já releu contemporaneamente? Não. Muito tempo que não. Depois, eu não me lembro agora, esqueço o nome do rapaz que estava no Ministério da Educação, na CASES, se não me engano, eles fizeram um programa História Nova, não sei o quê, mas através dele, ele me convidou para escrever um livro. Eu tinha um estudo longo que eu havia para publicar na editora Tempo Brasileiro. Ele era editor da revista Tempo Brasileiro e conhecia a editora, né? E conhecia o Eduardo Portela, foi quando eu conheci o Eduardo Portela, eu escrevi um Reforma contra Reforma, que também era de intervenção política, né? Discussão política. E no ISEB, né? O último livro publicado pelo ISEB foi meu, aí já um livro meio metido, meio pedante, chamado Introdução ao Estudo das Contradições Sociais no Brasil. Era um negócio seríssimo, né? Que era meu acerto de contas teórico a partir de uma perspectiva que eu supunha marxista, com as posições do Partidão. O que ainda era o golpe no Brasil foi um panfleto também, meu acerto de contas com o Partidão, e a introdução era uma coisa já teria dar um suporte, né? Mais forte. Então eu já estava, quando eu fui para o IUPERJ, eu já estava saindo da filosofia e já estava envolvido com política. Não foi novidade para mim. A novidade foi estudar sistematicamente política, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Né? Isso é que foi a novidade. Você considera que esse cruzamento de filosofia com política enriqueceu a maneira sua de tratar política? Sem dúvida. Eu nunca, na verdade, você não passa em vão pela filosofia. Né? Eu nunca deixei de pensar um pouco diferente, né, acredito, dos meus colegas que são estritamente cientistas políticos. Eu não penso assim, eu não consigo pensar de uma forma compartimentalizada, digamos, eu não consigo pensar assim. Isso é o que eu penso a respeito de como eu penso. Né? Eu não... E as suas conexões intelectuais fora do Brasil? Você tem a formação em uma referência forte nos Estados Unidos, mas e outras, Europa menos, né? E intelectuais e influências que duraram na sua vida intelectual? Olha, os Estados Unidos continua sendo uma referência permanente? De novo, quer dizer, o que eu adquiri foi disciplina de trabalho, uma certa perspectiva de como é o trabalho intelectual. Mas a influência, digamos assim,
intelectual, substantivamente falando, não, entende? A exceção da obra do Dow, Robert Dow, que eu acho admirável, né? Todos eu aprendi com algumas, as minhas, digamos, as minhas admirações são europeias, tarde, são sobretudo autores que são considerados meio marginais, né, na historiografia tradicional. Né? A historiografia tradicional esquece que Tarde foi contemporâneo de Durkheim, foi grande adversário de Durkheim. Durkheim tinha relações de parentesco com o ministro da Educação, né, da França, e criou a cadeira de Sociologia obrigatória nos estudos, mesmo pré-universitários da França, e a sociologia que se ensinava era durkheimiana, isso era obrigatório. Né? E foi assim que Durkheim ganhou a disputa com Tarde. Né? Eu acho que Tarde é um pensador tão importante quanto Durkheim. Isso então é um dos pensadores que eu admiro muito. Né? Tem influência. Né? Mas é meio abusado dizer isso, entende? Mas desde o meu tempo de Zeb, eu era pensava por mim, entende? Aberto a ouvir, a ler e a aprender, tudo, mas nunca fui seguidor de ninguém, não. Na filosofia política, você começou a ler filosofia política só nessa fase, já depois? Ou no tempo de faculdade você já lia? Não. Eu comecei a ler um pouquinho quando, aí na fase final do ISEB, eu fui pesquisar sobre pensamento filosófico no Brasil e não me atraiu, e por acaso eu descobri alguns textos sobre política dos filósofos, política brasileira. Aí comecei a ler, comecei a me interessar mais sistematicamente. Mas eu acho que eu li o quê? Eu acho que eu li O Príncipe, um ou dois, porque eu lia pela filosofia mesmo, né? Filosofia mesmo. Então não tinha leitura de trabalhos, nem de filosofia política. E no Brasil? Guerreiro Ramos, por exemplo? De Guerreiro Ramos eu tive uma admiração muito grande por conta do pensamento político e social brasileiro, porque ele foi realmente quem impediu que fosse para o limbo, para o lixo, né? Toda a tradição do pensamento político brasileiro, né? Por conta de uma perspectiva cientificista do Florestan, que influenciou muito São Paulo. Né? Então, é como se não existisse nada, né? Antes do funcionalismo. Né? Então, o Guerreiro foi responsável pela manter a lembrança do pensamento político. Então, uma admiração muito grande. Mas eu descobri o Guerreiro, eu fiquei muito satisfeito, depois de ter descoberto o Pereira Barreto, lendo manuscritos da Biblioteca Nacional, falando sobre o Brasil no limiar do século XX. Né? Então eu fiquei atento para essas coisas, ou o Brasil da Independência, a República, do Euclides da Cunha. Isso antes de ler Guerreiro Ramos. Né? Aí quando eu li o Guerreiro Ramos, eu fiquei mais... Aí fui ler uma série de autores que eu não tinha nunca ouvido falar, e ele que foi que me registrou. Né? Aí eu busquei. Você teve um tempo na Fundação Getúlio Vargas? Tive. Você pode contar um pouco como foi? Foi o seguinte, o Simão Schwarzman, né, que era da Fundação e professor do UPERJ, junto com um grupo, Paulo Roberto Mota, havia criado também um programa de mestrado em administração pública, com conotações de ciências sociais claras, um pouco de administração no sentido convencional e muito mais, né, ciências sociais. E nesse período, era um período que eu dirigia sem o título de diretor o IUPERJ, numa tensão muito grande com a Sociedade Brasileira de Instrução, porque a parte não contratual do contrato do IUPERJ, até 1977, foi que ninguém tinha carteira assinada, ninguém tinha contrato de trabalho. Era uma situação absolutamente ilegal, absolutamente... De 67 e 77.
Então foi um período muito complicado. E eu vivia tendo choques, conflitos muito sérios por conta de regularização de pagamento, tudo isso, porque toda a organização aparente do IUPERJ tinha por trás disso uma absoluta desinstitucionalização de tudo que você possa imaginar em matéria de relação de trabalho, de tudo. Né? E isso era motivo de tensão, né, permanente. Então teve um momento que eu fiquei absolutamente possesso com a situação e saí do IUPERJ. Não deixei de dar aula, mas saí de lá. Né? E aí foi nesse período que o Simão, aí eu fui participar da... 76. É. Você era chefe de departamento. De estudos governamentais, exatamente. Você que era no tipo? Hein? Era no EBAP. Na EBAP. EBAP. E dali eu voltei ao IUPERJ porque as negociações continuaram, né, com o que a gente chamava Praça 15. Né, continuaram, né, por trás das cortinas. Quando realmente foi assim, o reitor, o professor Cândido Mendes, assinou a carteira de trabalho de todo mundo, aí eu voltei. Né. E aí você deixa a fundação. Aí eu deixo a fundação. E esse tempo na fundação foi um tempo de pesquisa mais orientada, porque olhando a sua obra, você tem livros que são claramente de teoria política, de discussão de regimes políticos, e tem outros que são... Eu fico pensando o que seria o discurso sobre o objeto e os livros mais de ciência política, estrito senso. E na EBAP era mais uma política administrativa, você diria, de discussão de organização do Estado, ou não chegou? Não. Você ficou mais na direção mesmo do departamento? Olha, foi um período que eu li bastante sobre o pensamento político e social brasileiro. Foi um período em que eu tive a iniciativa de criar uma coleção na editora de livros jurídicos, que era da Bilac Pinto, Forense. Forense Universitária. O Edmundo publicou Crise de Identidade, Em Busca de Identidade, Renato Bosco, 4 ou 5 volumes dessa coleção. Essa coleção foi criada por mim e foi administrada por mim a partir da Fundação Getúlio Vargas. Eu estava muito pouco ligado, nunca me envolvi com... Não. Mas raiz da imaginação social brasileira. E também fiz pesquisa. Tinha um assistente lá, que era estudante lá, sobre levantamento de produção legislativa do Executivo, do período Jango, período Jânio. Aí já na tua Hein? Foi feito lá. Então eu me envolvi pouco, de fato, com o espírito, digamos assim, da Fundação ou da IBAP. Que, aliás, o Simão também não tinha. Nós vimos de uma outra embocadura, de uma outra perspectiva. Né? Vanderlei, e a América Latina? Essa interlocução foi sempre menos evidente? Não havia, né? Não havia. Não havia. Em algum momento da década de 70 ou início de 80, acho que foi mais para o final da década de 70, eu promovi um seminário no IUPERJ, eu consegui recursos, justamente para ver... nós sabíamos, e não somente eu, acho que havia uma falta de diálogo, né, de conversa, não sabíamos nada sobre a América Latina. Né? Não obstante, temos lá o Fernando Ricocheia, temos o Carlos Rasenbaum, não sabemos nada da América Latina. Então, mas como saber? Né? Então, promovi um seminário, fiz um roteiro perguntando sobre se haviam dados ou séries históricas ou estudos sobre. Aí eles têm exército, judiciário, políticas públicas, partidos políticos, por aí vai, uma série de coisas.
E por contatos os mais diferentes, entrei em contato com pessoas da Colômbia, do Peru, do Paraguai, do Chile, da Argentina, do Uruguai. E convidamos, pagamos passagem, estadia, para fazer um seminário lá no UPERJ sobre como estudar a América Latina, o que existe para, né, de informação. Foi aí que me veio a impressão de entender por que os latino-americanos, os sul-americanos, são muito ensaístas, como nós éramos também ensaístas. É porque eles não têm dados. Né? Não existe estatística. Você imagina que nessa época, com o peronismo e tudo, não havia estatística sindical na Argentina. Certamente havia no registro, lá em algum ministério, lá, Bolorento, mas nunca ninguém trabalhou com isso, não havia isso sistematizado, não havia, tá? Isso em todos os países. Então, você vai pensar sobre... É obrigado, você pensa, queira ou não queira. Né? Só podia escrever ensaio, não dava para fazer uma coisa mais à la americana. Mas não tinha estatística porque talvez não valorizassem outra forma que não ensaio? Talvez, mas condicionar, ajudar, quer dizer, a tendência era muito ajudada pelo mundo, né? Você queria falar sobre sindicalismo na Argentina, tem que falar a partir de reflexão, porque não tinha dado. Né? Partido político era tudo fragmentário, você não conseguia. O melhor, os dois melhores eram o Chile e o Uruguai, no que diz respeito à previdência social. Isso eles tinham séries históricas, etc, etc. O resto também era muito difícil. Entende? Então, mas a partir daí, começou a haver um certo diálogo, seminários e visitas. Mas até final da década de 70, de 80, ninguém sabia nada. Não havia contato nenhum. Agora muito. Agora muito. Sobretudo com a Argentina e o Uruguai. E o Uruguai? É. E essa... O mestrado do Uruguai, né, na área de política, foi criado praticamente pelo UPERJ. Não só estudantes que vieram com bolsa para cá, como depois professores ficaram lá estabelecidos durante algum tempo. Hein? Isso que você falou para a América Latina vale também para países de língua portuguesa. Também. A nossa interlocução com os países de língua portuguesa foi... A partir do UPERJ, foi com Portugal, com Moçambique, com Angola, Mas isso Cabo Verde. Quando? Isso é mais recente. Isso já Muito recente, né? Meados de 80 começaram as relações com Lisboa. Eu me lembro, mas não só do UPERJ, eu me lembro, fomos lá, Fábio Vanderlei fomos numa missão, eu, Fábio, Olavo, fizemos o primeiro contato com a Universidade de Lisboa. E aí com a Universidade de Nova de Lisboa também. Né? E depois eles também tiveram iniciativa. Coimbra, um português que é muito famoso no Brasil, que é de Coimbra. Boaventura. Né? Também estabeleceu vários vínculos, não só com o UPERJ, mas com Brasília, com São Paulo. Né? Mas é mais recente. Mas também não tinha nada. E você acha importante manter essa interlocução? Muito, mas é claro, eu acho que depois começamos a ter um pouco mais de contato e ficarmos um pouco mais atentos. Eu descobri, por exemplo, que o processo da queda de Allende é muito parecido com a queda de Goulart aqui. Eu escrevi um artigo sobre isso para um seminário no exterior, eu não tinha todos os indicadores que eu usei aqui em relação à crise do Goulart. Eles lá não tinham, mas vários outros eu tinha, da radicalização, da fragmentação parlamentar, tudo isso eu tinha,
do leilão de oferta por parte da extrema-esquerda, que vivia fazendo propostas absolutamente mirabolantes, e o governo era obrigado a encampá-las, e com isso acirrava o radicalismo da direita. Tudo isso eu escrevi, tudo isso eu vi, comecei a descobrir. Né? Descobri também que acho que o peronismo não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com o peronismo. Né? O getulismo não tem nada a ver com o peronismo, nada a ver. Né? Mas sobre isso eu não escrevi, nem defendo, digamos, academicamente, é uma impressão, nunca estudei. Mas do Chile eu estudei e publiquei. Né? Da mesma maneira que ficamos mais distantes da América Latina, ficamos também distantes dos países de língua portuguesa. Né? Então, não fez muito parte da nossa institucionalização. Não, nenhuma. No período de institucionalização no Brasil, a referência fundamental foi os Estados Unidos. Depois, a Inglaterra e a França. Né? Mais recentemente é que tem mais contato com Portugal, com a Espanha, com a Espanha também. A interlocução atual é bastante melhor e mais extensa do que havia na década de 70, 80. Né? Vanderlei, você é um dos intelectuais diretamente responsável pela institucionalização da ciência política como disciplina no Brasil. Sem dúvida, qualquer recuperação desse campo terá que retomar a sua intervenção. Como é que você vê hoje a ciência política? Se você tivesse que dizer o que avançou, onde é que o Brasil se destaca, ou onde é que estamos perdendo, como é que você veria hoje? Eu sei que você não está mais na graduação, não está na universidade, nós falamos pouco ainda do seu tempo de magistério na universidade, mas o que você acha, que caminho está tomando as ciências sociais, especialmente a ciência política? Eu posso me referir basicamente a política e sociologia, né? E mais política e sociologia, mas também sociologia. A minha impressão é que se o Guerreiro fosse vivo, ele estaria criando uma polêmica enorme, renovando uma polêmica enorme. Em relação a quê? Em relação ao que me parece ser uma excessiva deferência em relação à produção do exterior, seja dos Estados Unidos, seja da Inglaterra, seja da França. Né? Há uma deferência muito grande. Há uma busca de reconhecimento internacional que é importante, mas que sempre se buscou, mas por via de uma capacidade autônoma de trabalho e não por replicar o que é feito no exterior. Né? O que significa isso hoje? Hoje significa, no que diz respeito à política, e em grande parte, e em alguma parte, em alguma medida, também a sociologia, uma especialização excessiva, né? E um tratamento altamente sofisticado de coisas muito pouco significativas. Não é que não é que são irrelevâncias, é que é um pedaço muito pequeno do elefante. Né? É como se você tivesse um microscópio poderosíssimo para estudar a unha do elefante. Né? É muito importante a unha do elefante, senão ele não se sustenta. Mas não é o elefante. Né? E você não vai entender o elefante só entendendo a unha do elefante. Eu não estou dizendo isso para menosprezar o trabalho contemporâneo, de maneira que eu não sou nostálgico, não. Eu acho que o avanço metodológico foi extraordinário, mas há certas metodologias que restringem o tipo de objeto que você pode tomar para estudo, porque ela não se aplica àquele objeto. Não há metodologia para aquele objeto. Metodologia desse tipo. Né? Então, o condicionamento metodológico, está me parecendo, que é por onde o reconhecimento internacional tem sido buscado, e não pela substância, mas pelo rigor do método, eu acho que isso tem travado um pouco. Nos últimos 10, 15 anos, têm sido pouquíssimos os trabalhos de
Não precisa ser ensaístico, mas mesmo ensaístico ou não, bem fundamentado, sobre o sistema político brasileiro. Você não, por exemplo, você não tem. Ou você tem sobre o papel das comissões, né, parlamentares na aprovação de políticas. Tem estudos maravilhosos sobre isso, vários, e desse tipo. Mas sobre os... Você quer fazer uma pergunta? Faz. Não, recentemente eu comecei a acumular alguns estudos sobre os últimos 10 anos, que eu quero fazer um estudo. O que tem sido pensado no Brasil a respeito de si próprio, do que aconteceu nos últimos 15 anos. É inacreditável, só tem trabalhos de economistas. Eu já tenho uns 6 trabalhos, né, de pensamento. Né? Não tem trabalho de cientista político. Né? E os Mesmo sobre o sistema político? Não. Os economistas que estão fazendo? Estão fazendo. Né? Então, no jornal e estão. Bem, em sociologia você tem estudos muito concentrados em problemas de mobilidade social. Mas fora daí, você não tem trabalho sobre forças armadas, você não tem trabalho sobre burocracia, você não tem trabalho sobre conflito, você não tem. Né? Você tem poucos trabalhos para um nível, um país como o Brasil, e semelhante ao Brasil, né? Que exatamente pela acumulação vertiginosa capitalista no país, a incorporação, o país está sendo invadido, o centro-oeste, o norte do país está sendo invadido pelo sul e pelo sudeste. Né? Finalmente está sendo incorporado. Isso é óbvio, há uma linha, né? Você traça uma linha de incidência de conflitos de toda a natureza sociais, de toda a natureza, ao longo dessa incorporação. Você não tem estudos sobre isso. O país, o dia todo no jornal, faz parte da agenda política do país. Né? Não há estudos sobre conflitos. Né? Então, a dinâmica social brasileira não corresponde a uma dinâmica intelectual brasileira? Não corresponde. Você acha que isso tem que ver com o quê? Com uma desorientação de formação, com a maneira como os cursos estão criados, com o financiamento? Não sei. Não tenho reflexão sistemática para entender quais são os condicionantes disso. Eu não estou sinto carência. Eu não tenho encontrado, obviamente com a cautela que pode ser ignorância minha, em grande parte. Mas eu não tenho encontrado livros que me deem vontade de escrever contra. Que aconteceu muito ao longo da vida. Não livro, mas teses, etc., ensaios. Não, isso aqui eu escolho, eu vou escrever um negócio. Né? Não tem, entende? Né? Fiz muito isso. Né? Eu não tenho encontrado que me tenham despertado paixão. Contra ou a favor, eu também posso ficar encantado. Né? Fiquei encantado com muita coisa ao longo da vida. Né? Concordando ou não. Mas nada tem despertado a minha libido. Né? Isso não é normal. Nós estamos ficando hipercorretos, é isso? Hein? Nós estamos ficando hipercorretos. Eu não sei se eu chamaria de hipercorreto, mas precisando um pouco mais de desvio, um pouco mais de rebeldia. É interessante porque é um momento que talvez a gente tenha o maior número de programas de pós-graduação, né? Cresceu um mercado competitivo impressionante, né? Por recursos e tudo, e é um momento de excessiva fragmentação. Olha, eu tenho aqui, eu não vou dar os nomes, eu tenho aqui 3 trabalhos, sabe sobre o quê? Corrupção. Recentíssimos, novíssima geração. Eu não vou dar o nome. É uma tristeza. Não vale escrever nada, discordo disso, daquilo, outro. É um tema. É um tema seríssimo e que faz parte também. Está na hora de você estudar isso dentro
né, do processo de amadurecimento do país. Você tem que fazer de uma forma decente. Né? Não pode deixar isso apenas na agenda da controvérsia político-partidária, que é normal e tudo bem, mas não pode ficar só assim. Né? Eu não conheço estudos, isso aqui estudos publicados em revistas nossas acadêmicas sérias. Tem um que é em inglês publicado, não sei. Esses são textos publicados? São. Você quer um texto para você dar a parecer? Não, irmão. Ainda bem que não. Você, além da sua atuação acadêmica, você é um formador também de opinião, que escreveu muito em jornais. Você quer falar um pouco dessa experiência? Eu acho que isso é continuação do Carlos Guilherme, do Metropolitano, da década de 50. Né? Se deixar, eu escrevo, entende? Porque temas não faltam. A política é uma coisa que me atrai. Eu tenho opinião o tempo todo. O que eu posso fazer? Eu tenho opinião sobre as coisas. Né? E é uma experiência muito gratificante. E é uma experiência muito diferente da experiência intelectual, acadêmica, de escrever? Você se sente desafiado de uma forma diferente quando está falando de imprensa? Do ponto de vista da reflexão, não. Do ponto de vista da comunicação, sim. Né? É uma luta muito difícil, né, de você escrever em jornal, tornar acessível, etc., aquilo que você pensa. Do ponto de vista da reflexão, não. Eu sempre procurei escrever aquilo que eu diria numa sala de aula, fazendo citações, ou de uma linguagem um pouco mais rebuscada, talvez, ou mais técnica, mas não é uma reflexão diferente. Para mim, não é uma reflexão diferente. Eu estou falando isso porque uma pergunta que eu gostaria de fazer a você, sobretudo porque são entrevistas que os jovens veem, né? É um pouco a avaliação que você tem do Brasil de hoje. Estou falando especialmente do período pós-88 e muito particularmente do governo, dos dois últimos governos. Né? Esse momento em que o Brasil, num certo sentido, começa a ser visto aqui fora como um país diferente, de oportunidades, de incorporação. Você é otimista, você está cauteloso, você acha... Como é que você vê hoje o Brasil? Eu sou otimista. Olha, eu acho que o Brasil está passando, já vem passando há algum tempo e vai continuar passando por algum tempo ainda, um processo que eu me referi ainda há pouco de invasão, né, do norte e do centro-oeste, que implica em desafios seríssimos que eu considero que é o problema de constitucionalização do país, de transformar a Constituição brasileira num solo real para o país inteiro. Porque a Constituição não vale, né, ao norte e ao oeste, além de 3 quilômetros de Brasília, não vale. Né? Então, a incorporação econômica que está havendo, a invasão econômica, a isso não está se seguindo uma não tem outra palavra já, constitucionalizar o país, quer dizer, fazer com que as relações sociais de todo gênero, econômicas, sociais, estrito senso, obedeçam a uma institucionalização que vale, né, em larga medida, sem esquecer que não vale, digamos, no Rio de Janeiro ou São Paulo, não vale igualmente para todos os estados sociais, mas isso é comum no mundo inteiro, não é só no Brasil. Né? Mas, de qualquer maneira, no Brasil é mais agudo, é verdade. Mas mesmo esta semi-constitucionalização do solo das relações não vale no centro-oeste nem no norte. Nós vemos isso diariamente nos jornais. Esse é um desafio enorme na expansão do poder judiciário, né? Na expansão do poder do Estado. Né? Não é fácil, não é fácil. Esse é um dos processos seríssimos que está ocorrendo no país e que não está sendo estudado. Né? Enquanto se discute o número de partidos, que é absolutamente irrelevante para este tema que eu mencionei, você não tem estudos nem de sociologia, nem de política, nem de direito, que devia estar vendo, nem sobre o poder judiciário, né? Nessa questão de incorporação de milhões de pessoas e de território, entende? A vida civilizada
no nível que o país já alcançou. Quer dizer, isso é um dos processos seríssimos. Outro, que também não está sendo estudado, são formas novas de participação do trabalho na administração dos destinos econômicos e, por consequência, sociais do país. Eu me refiro especificamente a um decreto. Isso é um marco, né, que um dos últimos dias do governo Lula, que foi a obrigatoriedade de participação nos conselhos de administração das empresas estatais de representantes dos trabalhadores dessas empresas. Esse decreto foi regulamentado nos primeiros dias de gestão da administração Dilma Rousseff. Isso é importantíssimo, na verdade, é a discussão para onde vai a mais-valia. Isso tem a ver com decisões sobre o que, né, da receita das empresas se destina à remuneração, se destina à capitalização e se destina a investimento, que significa mercado de trabalho. Significa mercado de trabalho e, consequentemente, conflitos. Nível de emprego, desemprego, tudo isso. Isto vai frutificar. Né? Isto vai frutificar. Hoje, nas empresas estatais, é um só. É um só, mas é poderoso. Né? Vai falar pelos sindicatos, vai falar pelos trabalhadores. Né? E imagino que, em algum momento, isso vai também para as grandes empresas privadas. Não tem nada de mais nisso. Não se trata de expropriar a propriedade. Se trata da administração da mais-valia. Aceitamos a mais-valia. Mas o quanto dessa mais-valia vai assegurar o futuro do emprego, que tem a ver com investimento. Isso é uma questão seríssima em termos de relações de trabalho e do futuro imediato e de médio prazo do país. Não está havendo, não se estuda mais conflito do trabalho no Brasil. Né? Não se estuda mais. O Leôncio acabou. O Leôncio Martins, né? Ele está lá, mas ele já é uma página da história da sociologia brasileira. Né? Porque não se estuda mais isso. Né? Isso por isso que eu reclamo, entende? Eu acho que há um Brasil que não vai voltar para trás, entende? Está num caminho muito difícil, um caminho delicado, né? E que os atores sociais estão encontrando por si próprios, né, as soluções para os trabalhadores. Ou via institucionalização, ou via força bruta, que basicamente é o que está acontecendo no norte e no centro-oeste. Né? Os conflitos estão sendo resolvidos robesianamente. Né? Então, por que eu estou falando isso? Assim, como eu vejo o Brasil. Do chão constitucional. Você está falando isso do ponto de vista do trabalho, mas pode falar isso do ponto de vista das relações sociais também. Também. A tranquilidade ou não que alguém tenha de saber que seus direitos... Não, sem dúvida. Cobrar, mas eu me refiro a dois problemas. Um, digamos, do Brasil que está atrasado, né? Está pré-constitucional. E outro Brasil já constitucionalizado, qual é a vanguarda dele? Isso é um movimento da vanguarda da sociedade. Isso da participação nos destinos da mais-valia. Isso é crucial. Isso pode ser resolvido no Brasil de uma forma com um custo político-social baixo comparativamente ao que aconteceu nos outros países. E isso não é um demérito. Né? Os brasileiros já criaram a visão e a perspectiva, a embocadura, que a inexistência de revoluções sangrentas que matou milhares de pessoas é um demérito da história nacional. Isso não é um demérito. Né? Você tem que estudar qual foi a virtude política que permitiu isso. E quais foram os custos dessa estratégia? Demorou a fazer certas transições sociais? Possivelmente. Mas não é um demérito. Né? Se reclama que não haja sangue na história nacional. Não correu sangue suficiente. Eu acho uma maluquice. Pode ser. Correu sangue é péssimo. Pode ser. Saiu em outra margem. Então, por isso já vemos uma agenda de trabalho que você não... Você acha que a classe, esse debate inteiro de que a classe política brasileira hoje está menos preparada para discussões desse tipo, você concorda com isso? Eu não concordo, porque isso é uma perspectiva apenas
chamado pequeno expediente, né? Quer dizer, são aqueles discursos, aquele negócio que aparece no jornal, mas não está nos trabalhos das comissões, que é um trabalho importante estudar. Né? Não concordo. Eu acho que é igualzinha, né? Mas elas por elas, entende? Elas por elas. Imagina o que esses não diriam se estivessem diante do parlamento italiano. Já pensou no parlamento italiano? E nem fala que, né, nem por isso a Itália é desmoralizada. Né? Todo mundo quer ir para lá. E o sistema político? Você falou que os cientistas políticos não estão analisando o sistema político. Você está vendo novos enigmas, novas frentes de pesquisa aí que a gente tinha que estar encarando, a gente está perdendo tempo com o varejo, não com o atacado? Eu acabei de mencionar que essa participação no destino à mais-valia. Você está tendo essa discussão muito séria, né? Faz parte do sistema político brasileiro, não Montesquieu, não a parte de Montesquieu do sistema político, mas a parte mais ampla. Muita coisa acontecendo. Você tem que estudar direito essas ONGs. Né? A ONG para o bem e a ONG para o mal. Né? Então, a associação, não existe só... A máfia é uma associação. Então, o associativismo pode ser... E também não tem estudo sobre isso. Né? Por outro lado, você está tendo algo que é uma privatização do mercado de trabalho e da conta de distribuição de direitos seríssima através do reconhecimento das profissões, que agora não é mais apenas o reconhecimento das profissões, é para privatizar o mercado de trabalho. O que você obriga certas iniciativas a terem a participação de psicólogo, de assistente social, isso, aquilo, outro. Você está simplesmente privatizando, né, o mercado de trabalho, não dando chance àqueles que são indivíduos. Se você não estiver associado e, consequentemente, pagar anuidade. Hoje, quando a cidadania regulada está em decadência, como era, que era uma barreira à entrada no mundo dos direitos, como os direitos estão universalizados, foram universalizados a partir do Lula, agora os direitos são universais, não tem mais por categoria profissional. As categorias profissionais estão fazendo isso através do acesso. E cobram anuidade. Você não pode exercer a sua profissão sem pagar anuidade. Isso está acontecendo, faz parte do sistema político, faz parte da sociedade. E você não está encontrando isso nos estudos da sociedade brasileira, nem da política brasileira. A cada dia, ou a cada semana, a cada mês, você vê, de uma forma que parece em 1930, a demanda por regulamentação da profissão. É para privatizar direitos. É para privatizar. Não é para ganhar o direito de acesso ao direito, como foi. Agora é para privatizar aquilo que é universal. E onde estão os estudos sobre isso? Você tem um livro, assim, uma obra de arte ou uma obra acadêmica, se você tivesse que dizer que tem tido um peso importante para você, o que você diria? Qual você escolheria? Um livro. Um livro? Não ficção, um livro da... Ficção. Um livro que tenha marcado a sua maneira de pensar. Eu não diria um livro, eu diria uma pessoa. Né? Por todos os livros que eu li com os olhos, eu tentava ler com os olhos dele. Né? Que foi Álvaro Borges Vieira Pinto. Foi meu professor de História da Filosofia na Faculdade Nacional de Filosofia. Foi ele que me mostrou o que é ser intelectual. Eu aprendi com ele. O modo como ele lia um texto, o modo como ele interrogava a si próprio durante a aula, né? Na minha graduação. Foi ele que eu tive e tenho até hoje. Né? A ideia do que é ser um intelectual. Né? Então foi isso que marcou definitivamente. Definitivamente. E antes da faculdade, eu já era metidinho, eu lia literatura, escrevia uns contos, umas poesias. Né? Era metidinho. Achava que ia ser intelectual e já estava no caminho.
eu aprendi, né, foi com Álvaro Borges de Araquita. Isso definitivamente. Definitivamente. Você pode pelo menos socializar um pouquinho para a gente? Que é? Você tem como elaborar isso para a gente? Como é que é? O que é? Eu não sei. Talvez eu gostaria muito que algum dos meus alunos que eu tive, algum, né, dissesse isso de mim. Eu não sei elaborar. Minha ideia de intelectual eu aprendi com Vanderlei. Isso seria realmente o paraíso. Certamente dizer, a questão é o que cada um está pensando. Você teve muitos alunos, e alguns que você formou particularmente. Essa atividade sua de orientação, você encontrou gosto nela? O maior prazer. Pesquisa? O maior prazer, e a orientação não precisa ser formalizada. Eu acho que eu sou metido até hoje. A todo mundo eu estou querendo sempre. Olha, vamos fazer assim, faz assado, assim não é bom, etc. Não, é o maior prazer de compartilhar, de treinar, sem um nome, não precisa ter um nome, né? Não precisa ter um nome. Um enorme prazer na convivência. Que é um desdobramento disso que você desse exemplo, dessa Vanderlei, alguma coisa que você queria falar? Que a gente não falou? Eu também tinha só uma curiosidade. E você foi formado na filosofia. Você acha que está faltando filosofia nas ciências sociais hoje em dia? Olha, acho que sim, mas deixa eu qualificar. Se você lendo a literatura das ciências sociais contemporâneas, europeias e um pouco até as americanas já e brasileiras, você encontra com frequência a citação de filósofos contemporâneos. Mas são esses filósofos de moda, entende? Não é uma aplicação para valer. Então, como se fosse, é um facilitário, é uma filosofia pelo facilitário, como se fosse fácil, né? Então, você tem a Adorno à vontade, né? Você tem o alemão, o Habermas à vontade. Habermas é duro, entende? Para você estudar o Habermas, é muito duro. Não é para ficar citando notinhas a 3x4 em textos que não tem nada a ver com o Habermas, é só para efeito de autoridade, né? Então, uma reflexão, um aprendizado, uma leitura sistemática, humilde, uma leitura humilde dos filósofos, da filosofia, ajuda muito, ajuda muito. Ajudaria, sem dúvida, porque você não pode separar, entende? Você não pode separar o estudo da política, da sociologia, de uma concepção mais, né, história, né? Como é que você pode pensar a política sem pensar a história, né? Você pensa que não está pensando, mas tem uma historinha, aliás, muito michuruca, embutida, né? Muito trivial, embutida ali. Só que a pessoa não tem consciência, não se aplicou direito, né? Então, não só filosofia, eu acho que cientistas sociais, historiadores à parte, falta também uma sensibilidade. Não precisa todo mundo ser tudo, filósofo, historiador, mas ter sensibilidade para a problemática e para a perspectiva, né? Mas eu acho que isso também não é de hoje só, não. Eu acho que a gente está sempre precisando de aprender mais. Eu não sei, não. Você uma vez foi fazer o seu pós-doutorado no Museu Nacional. Foi. Né? E quando você falou agora de sensibilidade, me voltou imediatamente essa lembrança, que me lembro de você estudando antropologia seriamente para fazer... Foi um Ampox que me perturbou. Porque eu fui ser presidente da Ampox, eu tive que interromper e depois não deu para voltar mais. Mas eu fiz... Mas a atitude era um pouco essa. Claro. Li, Roy Wagner, um dos autores, por exemplo, porque ele é muitíssimo. Né? A Invenção da Cultura, eu acho que um livro obrigatório eu colocaria num curso de teoria política hoje, se fosse dar, colocaria A Invenção da Cultura, do Roy Wagner. Como colocaria Cultura e Razão Prática, do Marshall Salles. Tranquilamente. Essa divisão faz sentido dependendo da questão que você está tratando, de política, sociologia, depende, né?